Boa noite, pessoal. Tô vindo aqui hoje, quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Como ainda não tinha postado o vídeo de hoje, porque realmente hoje não teve, certo? É, Isso me remete ao motivo de eu estar fazendo, né? Essa postagem desses vídeos, ter criado o canal. E quando eu falo que eu venho compartilhar essa jornada, como o próprio nome do canal diz, é um diário de um trader em construção, que eu estou construindo aí um caminho para mim, tem tudo a ver com o dia de hoje. Porque, assim, uma coisa, um termo que é muito comum, quem tá, para quem está nesse mercado aqui, para quem está nesse meio, nessa luta aqui, é o chamado dia de fúria, que eu até já comentei em algum vídeo, que é justamente a gente operando, a gente sair da linha. Basicamente é isso. Perder o controle, perder o raciocínio lógico, literalmente. E aí, e nisso, por tudo a perder, entendeu? Perder todo o capital e ter que começar do zero. E assim, é um sentimento que só quem tá aqui nesse meio sabe mesmo. Só quem já sentiu mesmo é que sabe o tanto que dói. Dói a ponto de fazer a gente chorar às vezes. Eu não tô brincando. E hoje foi um dia de. Foi uma superação. Foi mais uma superação. Porque assim, eu até comecei a gravar, comecei as minhas análises e tudo mais. Tava tudo bem. Só que em determinado momento, na hora que o mercado abriu, eu senti que uma coisa dentro de mim mudou. No meu caso, é a ansiedade, né? Que eu já venho lutando já há uns 2 anos contra ela. E, assim, a ansiedade, até onde eu entendo, ela age de forma diferente de pessoa para pessoa. No caso, a minha ansiedade, ela me ataca de um jeito, vamos falar assim. Tem gente que já sente outros sintomas. No meu caso, uma das coisas assim fisiológicas, digamos assim, que é muito perceptível é a palpitação que começa no meu peito, muito forte. E aí, quando eu tô nesse estágio já, o meu cérebro, o meu lado racional é como se ele desligasse. E aí eu fico olhando para o gráfico e já não tenho mais aquela percepção detalhada de operar tranquilamente, de operar num ponto correto, de esperar acontecer o que eu sei que pode acontecer ou não. Se não acontecer, eu não faço nada. Se acontecer, eu tomo alguma decisão. E quando a ansiedade vem, não acontece. Eu não tenho mais, eu não sigo mais esse raciocínio. Entende? É como se a gente entrasse num modo de descontrole. E aí entra numa operação em qualquer lugar. É, eu tô vendo que o preço está ali numa região em que a maior probabilidade dele é o dele cair, só que aí eu já tô tão apressado e eu vejo o preço subindo, e aí eu vou e compro numa região onde a maior probabilidade dele é de venda, entende? E isso já aconteceu assim, eu posso dizer tranquilamente assim umas 1000 vezes, sem parecer, sem ser um exagero. Quando a gente, quando a gente conta uma história, a gente quer dar uma apimentada na história, a gente fala um número muito grande, mas não, isso de fato, se eu tivesse contado, já teria acontecido umas 1000 vezes. E isso também está atrelado ao fato de eu já estar no mercado há 5 anos e não ter ainda os resultados que eu quero. Mas é com esse propósito, o propósito de mudar isso que eu criei esse canal e estou fazendo esse trabalho de compartilhar, de falar. Como eu já havia dito, essa profissão aqui ela é muito solitária. E às vezes a nossa cabeça ela tende a nos trair.
E hoje foi um dia em que eu consegui não dominar, mas eu consegui fugir disso. Como? No momento da abertura do mercado, que eu tomei noção disso, eu lembro que eu fiquei nessa posição e olhando para o gráfico, só que eu só estava olhando na direção do gráfico. Eu, por dentro, eu estava avaliando o meu eu. E eu percebi que meu coração já estava acelerado, eu estava ficando ofegante e já tinha traçado as minhas marcações e tudo mais, com as regiões adequadas para compra, para venda. E eu já estava com aquela pressa, sentindo aquela pressa de fazer alguma coisa, porque como eu falei, o lado racional já não estava mais ligado. Quando eu percebi isso, e assim, tava no terceiro candle de 1 minuto, ou seja, já era 9:03. E aí eu tomei uma decisão que muita gente, que todo mundo que tá aqui, que passa por isso, tipo assim, se conseguisse fazer isso, deveria fazer. E essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Que foi o quê? Eu fui imediatamente na configuração da plataforma, em que ela trava a plataforma até o final do dia, ou até um determinado horário que eu botar. O mercado fecha às 18h30. E aí eu configurei para que quando travasse a plataforma, ficasse travado até o final do pregão. E às 9:03 eu peguei, travei minha plataforma, sem dar nenhum clique, fechei a plataforma e desliguei o computador. E saí daqui. E assim, é, eu tive que tomar essa decisão muito rápido, porque quando eu estava aqui, eu lembro de ter a percepção do seguinte: se eu ficar aqui desse jeito, eu já sei qual vai ser o resultado. Entende? De tipo assim, de eu já ter passado por essa mesma situação tantas vezes, e o resultado nunca foi diferente. Sempre foi um resultado negativo. De querer lutar contra essa impulsividade, contra essa loucura. E assim, até dá, mas é um trabalho assim, a longo prazo, entende? De aprender a controlar, aprender a perceber quais são os gatilhos que no caso, que me trazem a ansiedade. E aí no dia que vê que não tô bem, fazer como eu fiz hoje, não operar de jeito nenhum. E aí no mercado tem até uma máxima que diz assim, que não operar também é operar. Por quê? Porque eu preservei meu capital. Não basta só eu avaliar, olhar para o gráfico e avaliar se tem operação ou não, se ele está dando alguma oportunidade. Para isso, eu tenho que avaliar a mim também, porque eu preciso estar bem. Eu preciso estar descansado, não adianta eu chegar aqui cansado e querer fazer de qualquer maneira, porque a mente é o fator importante, entende? Assim, são várias coisas que precisam estar todas alinhadas e, e em um bom estado, entende? E aí eu vim compartilhar isso com vocês hoje. Vou mostrar aqui o gráficozinho de hoje. Eu fui dar uma olhada depois, até conversei com um amigo meu. Ó, o gráfico de hoje, ó, o preço se deslocou basicamente aqui. Ó, foi dessa barrazinha, ó, pra cá. Ou seja, ele andou praticamente, ó, de lado. Aí pode perguntar assim, o que é essas marcações? Eu já havia traçado, ó, as minhas marcações, quais eram as probabilidades. Aqui era uma região forte de venda. Ele estava dentro
tava dentro desse movimentozinho aqui, que ele fez isso aqui, caiu, e aí ficou aqui, ó, brincando aqui. No que ele abre aqui dentro dessas regiões aí, eram pontos em que dava. E vamos lá, tivemos um pequeno problema técnico aqui, e vamos continuar. Aqui, ó. Como eu estava mostrando, ó, tinha já feito minhas marcações, pontos onde o preço poderia segurar, bater aqui para voltar a subir ou não, pontos em que ele poderia segurar aqui para de fato, ó, começar a corrigir, fazer umas correções mais fortes. Mas aí no final do dia ele faz esse movimentozinho aqui nas últimas horas, ó, e hoje ele vem e abre nessa barra aqui. Eu tinha esses pontos aqui de retração, onde ele poderia segurar, vir aqui para cair, e pode ver que foi o que ele fez, né? Segurou aqui no 61, junto com essa região zona aqui que eu tinha mapeado lá de trás, de algumas semanas, que foi onde o preço segurou também. Só que ele não foi aquele dia que o preço andou, não fez aqueles movimentos bonitos, né? Ele andou meio que amarradinho, fazendo pullback em cima de pullback, ó. Fazendo movimentos curtos, sem esticar, e vários pullbacks, ó. Até chegar ali, no caso, para quem vendeu aqui nessa região, o alvo seria na mínima anterior. E aqui eu tinha um 50% macro, e é o 50% do movimento do dia de ontem. Se a gente pegar essa FIBO aqui, colocar, ó, do dia de ontem, aqui foi 50%, ó, foi justamente onde segurou aqui, ó, uma, duas, três vezes hoje e jogou o preço para cima de novo, tá? Vim aqui compartilhar, pensei bastante, ó, tá aqui, ó, hoje. Não há operações para data selecionada. Então, assim, só confirmando e reafirmando que eu não fiz nenhuma operação hoje, pelos motivos já mencionados. Pensei bastante se eu ia fazer esse vídeo, mas eu não queria furar, queria manter o compromisso e acho que esse feedback é importante porque eu acredito que muitas pessoas se identificam com isso, tá? E assim, se estiverem gostando do conteúdo, segue aí já o canal, liga o sininho lá para dar as notificações, sempre que tiver um conteúdo, eu vou estar sempre procurando postar um conteúdo bacana. Sempre que tiver um conteúdo novo, vocês vão ser avisados. Se inscrevam, dê um like lá no vídeo, compartilhem para outras pessoas que estão na mesma trajetória, entendeu? Pessoas que queiram conhecer de fato, porque eu vou procurar sempre trazer essa transparência aqui, tá? E por hoje é só, viu? Uma boa noite para todo mundo e até a próxima.